Agradecemos por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos reunidos para estudar e aprender mais de Ti. Pedimos que o Senhor esteja conosco, guiando este estudo, para que o assunto que será aqui abordado, embora um pouco complexo, que possamos entender as suas implicações para nossas vidas e para o momento em que estamos vivendo. Que o Senhor esteja conosco, nos guiando e nos abençoando. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero começar com dois recados. Talvez três. Bom, primeiro, o tópico que eu iria abordar hoje eram os riscos 4 e 5, e não 6 e 7. Porém, quando eu estava olhando, estava me preparando para passar esse estudo, o tópico 4, embora ele não seja, o artigo 4, embora ele não seja assim tão extenso, é um assunto um pouco complexo, pelo menos para mim. Então, eu acabei acrescentando algumas informações que eu achei relevante. Então, eu já vou avisar de antemão que eu não vou abordar o risco 5. Vamos ficar só no risco 4 hoje. E já peço, assim, desculpas para quem já tem um conhecimento um pouco mais aprofundado das áreas econômicas e tudo mais, mas, assim, para mim, a sensação para mim foi, quando eu li a primeira vez, meu Deus, o que eles estão falando? Essa foi a minha sensação. Então, eu trouxe aqui de uma maneira, busquei trazer de uma maneira bem explicativa, tá? Para que quem já conhece, já entende do assunto, vai poder concordar se está certo ou não, se está claro ou não. E para quem não conhece, que não entende muito das áreas políticas e econômicas, por assim dizer, vai conseguir entender, tá? Então, o risco 4, a gente fala das ondas de choque inflacionárias. E um ponto importante que eu quero frisar aqui antes de começar de fato, é que esses riscos, eles são dos top riscos que foram vistos para o grupo da Euroásia. Então, muitas das coisas que eles falam nos artigos, de modo geral, estão assim, fortemente conectados à Europa e à região da Ásia. Porém, isso não significa que não tenham implicâncias, um impacto nas nossas vidas aqui. A gente sabe que tudo que acontece no mundo impacta a gente, em especial o que tem acontecido na Europa nos últimos tempos. Então, e foi exatamente também por isso que eu quis acrescentar um pouco de informação, tá? Então, o artigo aborda bastante as questões do que estão acontecendo na Europa, quais são os impactos que estão ocorrendo por lá. E eu quis mostrar um pouquinho do cenário aqui no Brasil, porque é aqui que a gente vive. Tá? Então, acho que essa era a introdução que eu queria fazer. Então, falando um pouco da inflação, tá? O choque global de inflação, que começou nos Estados Unidos em 2021, né? E se instalou em todo o mundo em 2022, terá poderosos efeitos econômicos e políticos em 2023. Então, essa é uma das previsões que foram feitas nesse top riscos do grupo da Euroásia. E essa inflação, né, crescente vai ser o principal motor de recessão global. E isso vai aumentar o estresse financeiro e vai alimentar o descontentamento social e a instabilidade política em todos os lugares. A gente sabe que quando a economia não vai bem, tudo desanda. Então, esse é um ponto de atenção muito, muito importante. E hoje aqui eu vou trazer para vocês talvez um pouquinho mais detalhes, o que é a inflação de fato, o que seria essa recessão global e como essas coisas impactam as nossas vidas diárias, tá? As nossas vidas realmente, assim, pessoais. E eu quero começar trazendo um ponto que, para mim, era importante. A gente sempre ouve falar de inflação, a inflação é isso, a inflação é aquilo, a inflação aumentou, a inflação caiu. Mas aí eu ficava assim, tá, eu entendo o que é, mas assim, será que eu entendo de verdade? Então eu quis trazer para vocês o que é de fato inflação, tá? Quando a gente fala de economia, a inflação ela é um aumento geral nos preços de bens e serviços, tá? E o que acontece? Quando o nível geral dos preços aumenta, cada unidade, né? O dinheiro ele acaba fazendo o quê? Comprando
menos bens e serviços. Então, a inflação gera esse aumento dos preços e, com isso, isso se corresponde a uma redução do poder de compra do dinheiro, da moeda, tá? E, então, a principal consequência da inflação é a perda do poder de compra ao longo do tempo, tá? Com o aumento dos preços das mercadorias e a desvalorização da moeda. Eu acredito que a maioria de vocês aqui vão concordar que o aumento dos preços, aqui no Brasil em especial, tá, assim, absurdo, né? Eu acho que aumentou tanto nos últimos anos que hoje a gente está até acostumado com os preços, que a gente nem se assusta mais com os preços, mas assim, vou dar um exemplo muito bobo, mas recentemente eu fui no mercado e eu queria comprar azeite. Gente, não sei como é que tá aí, o azeite aqui tá R$ 30. Eu fiquei assim, completamente chocada, porque o azeite nunca foi barato, tá aí já é um ponto. Mas eu estava acostumada a pagar 16, 17, no máximo 20, mas R$ 30 está realmente alto. Então, assim, eu consigo sentir que o meu poder de compra foi afetado, né? E eu acredito que a maioria de vocês vai concordar que o que a gente ia no mercado, né? Eu gosto de usar o mercado, que acho que é a coisa mais, é onde mais dói no nosso bolso, vamos dizer assim. Antigamente, a gente ia no mercado com R$ 100, a gente fazia uma compra legal. Hoje, com R$ 100, você compra 5 itens, dependendo do que você for comprar. Então, assim, o nosso poder de compra realmente tem diminuído bastante. Então, voltando um pouquinho, né, sobre a inflação hoje, em questão do mundo, né? A inflação, ela que está, assim, alta desse jeito, ela vem de vários fatores, tá? O primeiro que a gente tem é a pandemia, né? A pandemia, ela afetou bastante. Embora seja interessante notar que, durante a pandemia mesmo, em 2020, a inflação, ela foi, assim, alta apenas durante 2 meses, do que eu andei olhando. Então, em 2020, teve 2 meses, assim, que subiu muito e depois ela voltou a estabilizar. Já em 2021, ela subiu de novo. E aí já ficou mais estável na alta, né? Digamos assim. Então, a pandemia do Covid-19 foi a primeira fonte desse aumento da inflação. Com a pandemia, né, o que aconteceu? Ela levou os governos a amortecer a queda da renda, né? Porque muita gente ficou sem trabalhar, diminuiu, né, a renda da maioria das famílias, e a gente viu isso aqui no Brasil e no mundo inteiro. O governo ele buscou, né, com estímulos fiscais e monetários extraordinários, né, tentar amortecer essa queda, ao mesmo tempo em que interrompeu a oferta global. Então, no momento em que e aí, logo depois disso, né, no momento que os Estados Unidos e a Europa eles estavam saindo da pandemia, graças à vacina, a China foi e dobrou as políticas de Covid-0. Então, bloqueando centros de fabricação e transporte mais importantes da economia global. Então, isso influenciou também, é uma das fontes que influenciaram essa alta histórica da inflação que a gente está vendo hoje. E aí, no início, os banqueiros centrais eles acreditavam que essa crescente pressão, né, sobre os preços seriam transitórios. E por isso eles acabaram mantendo uma política um pouco meio frouxa por um tempo. Mas uma vez que eles perceberam que isso foi um erro, eles foram forçados, então, a responder para evitar que as expectativas da inflação perdessem controle. O Federal Reserve, que é o Fed, o Banco Central norte-americano, ele assumiu a liderança com aumentos agressivos das taxas de juros e redução do balanço patrimonial em 2022, levando outros países, né, a seguirem o mesmo exemplo. E aqui eu achei interessante, eu vou até adiantar uma parte que eu queria falar, que a gente sempre vê, quando a gente fala de inflação, a gente sempre vê juros altos conectado a ela. E por que a gente vê tanto sendo falado de juros altos, né? A lógica por trás dessa relação, né? Eu estou trazendo aqui para realmente para todo mundo conseguir entender como funciona esse negócio. A lógica por trás dessa relação dos juros altos com a inflação é que quando as taxas de juros estão altas, os empréstimos e o crédito se tornam mais caros, o que desestimula o consumo e investimento. Então, com menos dinheiro circulando na economia, a inflação ela tende a desacelerar, né? Quando os juros estão mais altos, as pessoas tendem a consumir menos. E isso consegue, um modo que eles encontram de equilibrar um pouco a situação. Tá? Então, por isso que geralmente quando a inflação está alta,
a taxa de juros aumenta também. E embora o fim do ciclo do aperto, né, dessa situação esteja agora à vista, os bancos centrais eles vão manter uma postura de política restritiva durante grande parte de 2023. E é interessante que, se eu não me engano, esses artigos eles foram publicados mais no início do ano, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui mais no final que tudo que está sendo falado aqui, embora tenha sido muita coisa predita, né, vou colocar assim, no final do ano passado e início desse ano, tem muitos, eu encontrei muitas reportagens recentes, tá, de maio, junho, ainda falando sobre o mesmo assunto. Então, isso aqui, embora tenha talvez sido escrito no começo do ano, ainda é relevante porque ainda é verdade, tá? Então, os bancos centrais ainda vão manter essa postura um pouco mais restritiva durante grande parte de 2023. Isso vai fazer que vai minar a demanda global. E as condições financeiras e de crédito globais vão continuar a apertar para além deste ano. Então, a previsão é que continue um pouquinho, adentre um pouquinho ainda em 2024 essa situação. E à medida que os aumentos de juros anteriores, né, avançam o sistema financeiro com uma defasagem. Mas a inflação, embora exista essa expectativa de que as coisas deem uma melhorada, né, a inflação ela vai se mostrar instável. E apesar do rápido aumento das taxas de juros, né, na tentativa de controlar a inflação, e essas taxas elas estão sendo impulsionadas pelas restrições na cadeia de suprimentos e pelo excesso de poupança na era da pandemia, mas também criticamente pelos preços persistentemente altos da energia causados pela guerra na Ucrânia. Tá? E esse ponto aqui é em especial com relação à Europa, né? Porque a gente não sofre nada com relação nesse ponto, né? As altas da energia de lá não influenciam a gente. Tá? A gente não está sofrendo nesse ponto, pelo menos. Tá? E a grande questão é que os preços altos de energia, né, eles não podem ser combatidos pela política monetária. Então, esse é um fator que tem influenciado também na alta da inflação. E, então, com o aperto do crédito, né, e das condições financeiras, em um momento de inflação ainda alta, as famílias e as empresas vão sentir o aperto. E na tentativa, né, preocupados em adicionar combustível ao fogo da inflação e enfrentar o aumento dos custos de juros, os formuladores de políticas em economias avançadas, elas vão tentar absorver o risco de renda para as famílias e aliviar as pressões de custo sobre as empresas por meio de intervenções no mercado de energia e subsídios financiados pela dívida pública. Porém, isso tem um pequeno detalhe. Em algumas economias avançadas, como o Reino Unido e a Itália, e na maioria dos mercados em desenvolvimento, essas medidas abrangentes e duradouras de apoio fiscal serão muito caras. Em consequência, as famílias e as empresas elas vão ver os rendimentos reais caindo ainda assim. Embora eles tentem buscar soluções para lidar com a situação, essas soluções elas vão acabar se tornando muito caras para esses governos, tá? E com isso, as famílias elas vão ser da mesma maneira impactadas. E aí, eu quero trazer para vocês um infográfico. Vou explicar primeiro o que é, tá? Antes de compartilhar com vocês para mostrar. Esse infográfico ele veio do site Visual Capitalist, então capitalista visual. Ele fez um infográfico para mostrar as projeções do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, para a inflação em 2023. O mapa mostra os índices de vários países ao redor do mundo, inclusive do Brasil, e a inflação, nesse caso, né, como eu já mencionei, é o índice que serve para medir o poder de compra de cada país. Quanto mais alta a taxa, mais a população terá que gastar dinheiro para conseguir manter o mesmo padrão de vida. E depois eu vou mostrar para vocês uma continha básica de como funciona isso. Deixa eu compartilhar aqui para mostrar para vocês o infográfico. E vocês vão ver que dentro desse infográfico o Brasil ele não está tão ruim, embora o que está no infográfico eu já olhei e está abaixo do que a inflação que está agora. Tá? Então, pronto.
Aqui. Maravilha. Vocês conseguem ver o infográfico bonitinho, né? Eu acredito que Sim. sim. Maravilha, obrigada. Então, aqui é uma previsão da inflação de 2023. E aqui a gente tem, em especial, a Europa. Vocês podem ver que países como o Reino Unido está com uma previsão de inflação bem alta. E aqui tem um comentário na lateral que a alta inflação está projetada para diminuir o crescimento, né, para diminuir, né, ou desacelerar o crescimento no Reino Unido ao eles terem o poder de compra diminuído também, e as políticas monetárias de alta de juros estando arrastando a economia. Então, você pode ver que a previsão para a Inglaterra, para o Reino Unido, é de 9%. Tem lugares que estão ali mais próximos ali da Rússia, 13,1%, na Polônia, 14,3%. Se eu não estou ruim, aqui acho que é a Ucrânia, é 11%. Então, assim, você vê que está bem alto. O único lugar que está abaixo, 2,4%, se eu não me engano, aqui é a Suíça. Se eu não estou ruim de geografia. Então, esse aqui é o cenário da Europa. E se você olhar aqui, nós temos na África também, países assim com inflação assim lá no alto, sendo o Zimbábue a mais alta do mundo, tá? Então, só para você ter noção, no Zimbábue, em 2020, a inflação ela se manteve a 557%. Gente, eu não consigo nem imaginar o que é isso. Mas eu tenho certeza que bom não é. Então, hoje, a previsão para 2023 no Zimbábue é 204%. Aqui na América do Sul, os países mais críticos que a gente tem é a Venezuela, com a previsão de 195%, mas o que eu olhei não está muito diferente disso esse ano, e a Argentina com 76,1%. Então, a Argentina também está numa situação bem crítica, e do que eu olhei também, de hoje, também está próximo desse valor. Aqui no Brasil, como eu falei, está mostrando 4,7%. Se eu não me engano, no Brasil está 5 ponto alguma coisinha nesse mês. Então, já está um pouquinho acima da previsão. Então, esse aqui é o infográfico. Eu quis trazer para vocês enxergarem a situação do mundo. E se vocês olharem, só os mais clarinhos é o que estão mais de boa. E você vê que são bem poucos. Bem poucos. Então, a maioria dos países a previsão é realmente ser afetado pela alta da inflação. Tá? Então, por enquanto, é isso que eu queria mostrar para vocês. Depois eu volto, eu quero mostrar mais uma coisa. Gabriel, pode falar. Desculpa, agora que eu vi que estava levantado. Rapidamente, Ana, você falou assim, às vezes a gente tem dificuldade de imaginar, né, como isso é. Eu acho que foi na Venezuela que eles estavam falando que assim o valor do dinheiro caiu tanto, né, que você acaba levando pacote de dinheiro e pesa o dinheiro, né? E não é mais assim que você conta as notas, não. Você pega e põe no balanço para pesar, porque é tão rápido assim a queda do valor do dinheiro, né? Então, tipo, é completamente fora de controle, né? Você falou lá do Zimbábue, né? Nossa, não eu digo assim, obrigada, Gabriel, pela contribuição. E conectando um pouco com o que você falou, eu ainda vou dizer que é ainda mais difícil de imaginar, porque a gente, assim, a gente, no geral, né, nós brasileiros, a gente costuma reclamar tanto da situação econômica no Brasil, mas, gente, podia estar muito pior. Podia estar muito, muito pior. Então, eu vejo que, no geral, fazendo um parênteses aqui, no geral, tem muita coisa no Brasil que podia ser melhor? Tem. Mas a gente é um país tão abençoado em tantos pontos, tantas questões, que às vezes eu acho que a gente está numa situação onde a gente reclama de barriga cheia, sabe? Comparado às situações que outros países têm enfrentado, em questões de guerra, de crise, a gente poderia ser pior aqui no Brasil, mas não é. Então, a gente realmente está num lugar, assim, bem abençoado nesse ponto. Então,
mostrei para vocês, já dei uma introdução na inflação, falamos um pouquinho sobre como está a inflação, né, a previsão da inflação no mundo hoje, e a gente ainda vai falar sobre a recessão global, mas antes de falar da recessão global, eu quero falar um pouquinho sobre a inflação no Brasil, né? Porque, afinal de contas, é aqui que a gente vive. Então, é a inflação daqui que realmente vai impactar os nossos bolsos. Então, começando pelo índice, como é que é medida, né, a inflação no Brasil? A inflação no Brasil, ela é medida pelo IPCA acumulado, tá? Ou inflação acumulada. Esse é um dos índices mais importantes do Brasil, porque é ele que mede a inflação oficial do país. E o que acontece? O governo federal e o Banco Central, eles usam o IPCA. Eu acho que eu nem coloquei o significado aqui. Só para falar para vocês, peraí. Então, IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, tá? Então, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Então, esse IPCA, ele é usado pelo governo federal, pelo Banco Central, como referência tanto para as metas de inflação, quanto para as alterações na taxa de juros. Então, lembra que são as taxas de juros que ajudam a controlar a inflação. Então, o que vai dizer, ajudar a traçar as metas da inflação e a traçar as metas, né, para alterações na taxa de juros, é exatamente esse IPCA, esse índice. Ele é calculado mensalmente pelo IBGE, que é o Instituto Brasília de Geografia e Pesquisa, e ele agora que eu vi que eu coloquei aqui a sigla. Então, o IPCA ele mostra a variação dos preços dos produtos ao longo de um período, que pode ser de um mês, de um ano ou de uma década, tá? Dependendo do interesse do observador. Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma tabelinha que vai mostrar o IPCI acumulado dos últimos 20 anos. Mas dependendo de onde você for, por exemplo, se você quiser ver o desse ano, você vai ver o mensal. Mas para alguns cálculos eles usam o acumulado de uma década. Então, depende realmente de qual é o seu propósito. Então, sendo assim, o IPCA ele mede e acompanha o custo de vida dos brasileiros, ou seja, nós, os consumidores. Ele serve como referência não apenas para alguns investimentos, mas também para os cálculos de reajuste de salários, por exemplo. Então, o aumento, né, do salário ou não, também, ou o quanto vai aumentar, é influenciado pelo IPCA. Tá? Por exemplo, se o seu salário for corrigido por um valor inferior ao IPCA acumulado no período, você sabe que o seu poder de compra está sendo o quê? Reduzido. Ou seja, aquilo que você podia comprar por determinado valor no período anterior, hoje você não pode mais conseguir com o mesmo valor. Eu acho interessante, fazendo aqui uma observação, porque é um ponto que vira e mexe eu brigo com o Yudi, porque eu lembro, gente, e embora minha memória falhe muitas vezes, né? Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, assim, eu tinha uns 9, 10, 11 anos, eu lembro de passar em frente, por exemplo, à loja de carro, e eu via carro zero por 20 mil reais. Eu não tô louca, eu via isso, né? 30 mil reais, você comprava um carro zero. Hoje, mais simplesinho, menorzinho, vai estar no mínimo na casa de 40, 50, 60 mil reais. Então, olhando para isso, você já consegue ver que o dinheiro, o que antes, né? O que antes, sei lá, 2 mil, 5 mil, 10 mil reais comprava um mundo de coisa, hoje não compra quase nada. Então, a gente consegue ver que realmente o nosso poder de compra, né, assim, o valor do nosso dinheiro, ele realmente foi reduzido. Então, na prática, né, o IPCA ele mede todos os meses o custo de vida de famílias brasileiras em um cálculo que abrange famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos. Mas tem um outro índice, né, que é o INPC, por exemplo, que é um outro índice de inflação, que mede a inflação sentida por consumidores que recebam até 5 salários mínimos. Então, a gente vai ter o IPCA, ele é o índice oficial mais usado, mas ainda tem o INPC, que mede aí para quem recebe até 5 salários mínimos. E vou compartilhar com vocês agora. Deixa eu ver o que eu vou fazer.
Deixa eu... Vou mostrar para vocês a tabelinha com o índice do Brasil nos últimos 20 anos, tá? Então, como eu mencionei para vocês quando eu mostrei o infográfico, 2023 está acho que um pouquinho coisa mais baixa que 5,79, mas também está acima dos 5, que é um pouco diferente daquele infográfico que eu mostrei, que estava prevendo na casa dos 4. Então, você consegue ver aqui, ó, nos últimos 20 anos, a gente teve aí, 2021 foi um dos anos mais críticos, pelo menos dos últimos anos, com a taxa 10,6%, 0,6. 2020 ficou abaixo de 2022. Lembrando que 2020, embora tenha sido a pandemia, no que eu mencionei, que eu pesquisei, foram só 2 meses que teve realmente inflação alta. Depois ela ficou sob controle, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. 2019, então, os anos anteriores você consegue ver que estava um pouco mais baixo. 2015 foi alta. O pessoal fala bastante de 2008, porque foi um momento de crise global. Porém, em 2008 a gente teve as nações do G20 se reunindo, tomando medidas, né, para tomar medidas, né, para controlar. Então, embora 2008 tenha sido uma crise financeira, foi, pelo menos aqui no Brasil, foi mantida em controle de alguma forma. E você consegue ver que em 2002 também estava alta, em 12,53%. Tá? Então, vou ser bem sincera, não entendo em detalhes todos esses números, o que eles significam, mas dá para a gente ter uma noção de como tem variado bastante e como a gente tem sentido realmente no bolso, né? Em especial nos últimos anos. Vou colar de 2020, 2021 para cá, a gente realmente, nosso poder de compra tem caído bastante, tá? Então, terminei aqui, vou para o próximo. Então, continuando falando sobre a inflação no Brasil, a inflação é capaz de corroer o valor do dinheiro ao longo do tempo, né? E é o IPCA, então, acumulado, que mostra essa variação. Então, vou dar um exemplo, que eu achei bem interessante. Se em 2010 você recebesse um salário de R$3.000, tá? Isso significa que, naquela época, era possível comprar produtos que custavam R$3.000, tá? Mas aí a questão é, quanto esse dinheiro valeria hoje, né? E é interessante notar que os R$3.000 de 2010 não valem hoje R$3.000. Então, é esse o ponto que a gente precisa entender. Como a inflação ela afeta o nosso poder de compra, né? Ela afeta o nosso bolso. Porque R$3.000 hoje não é a mesma coisa que R$3.000 14 anos atrás. 14? 13 anos atrás, tá? E não é há tanto tempo assim, né? Então, de acordo com o IBGE, né, o IPCA acumulado desse período de 10 anos foi superior a 77%. Então, olha que interessante. Quando a gente olhou naquele gráfico lá, no gráfico, na tabelinha que eu mostrei agora, vocês viram ano a ano. Então, vocês veem que ano a ano é uma coisa, mas no período de 10 anos é superior a 77%. Então, levando isso em consideração, então, o acumulado nesse período de 10 anos foi superior a 77%. Então, assim, para você manter o seu poder de compra, o seu salário de R$3.000 em 2010 precisaria ter sido reajustado para R$5.313,73 para manter o seu padrão de compra. Então, hoje, para você comprar algo que há 10 anos atrás, há 13 anos atrás, custava R$3.000, hoje você precisa de 5.300. E a gente sabe que, embora o salário ele tenha aumentado, está longe de ser o ideal para a gente cobrir o nosso padrão de compra, né? Para a gente conseguir manter um padrão de compra que seja aceitável. Eu lembro que há um tempo atrás, há uns anos, na verdade, eu estava lendo, né? E alguns, acho que eram economistas, estudiosos, eles estavam dizendo que no Brasil, para a gente manter, né, uma condição de vida aceitável, o salário mínimo deveria estar na casa dos R$3.000. Isso, eu estou falando de coisas que eu vi de alguns anos atrás. Então, hoje eu imagino que deveria ser até mais alto. Então, o nosso salário mínimo está na casa do 1.300, se eu não me engano. Então, assim, está bem, bem abaixo do que seria ideal para a gente conseguir manter uma vida básica, né? Então, quem dirá com as altas que a gente está tendo agora,
quando isso não tem afetado. Eu lembro que quando... Gente, eu me sinto velha nessas horas. Mas eu lembro quando eu comecei a trabalhar, no primeiro emprego, o Marcos falou, hoje mais ou menos 5.300. Exato, então assim, imagina, como é que seria, para mim, de verdade, seria sonho ter um salário mínimo de R$ 5.000. Eu acho que, para a maioria das pessoas, hoje, com a situação que elas vivem, se elas ganhassem R$ 5.000 num salário mínimo, elas se sentiriam ricas. Essa é a verdade. Eu acho que essa é a verdade. Mas eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, gente, o salário mínimo era R$ 300. Era R$ 300. E eu ganhava um pouco menos porque eu era jovem aprendiz, eu ganhava R$ 262,50. E assim, eu lembro que a gente tinha uma diarista em casa e minha mãe pagava um salário mínimo para ela, porque ela vinha todos os dias. E aí eu ficava chocada, porque assim, eu vi assim, eu não vim de família rica, mas assim, a gente nunca teve uma condição de vida ruim, né? A minha mãe, ela trabalhava em 2 empregos, ela tinha um salário bom, embora ela brincava, né? Eu não sabia para onde ia todo aquele dinheiro. Mas eu lembro de a gente ir no mercado e tal, a gente gostava de ir no mercado e fazia compras assim, de R$ 800, né? A gente comprava, compra do mês, né? E aí eu lembrava da diarista, salário mínimo de R$ 300. E para mim aquilo a conta não batia, sabe? Eu falava assim, meu, como é que alguém pode viver com R$ 300? Então, e aí eu lembro que eu acompanhei todo esse processo de aumento do salário, porque eu lembro que quando eu mudei de emprego, meu emprego seguinte, o salário mínimo já estava 500. Não, estava 500 não. Tinha aumentado um pouquinho, mas eu já ganhava mais que o salário mínimo. Eu ganhava R$ 500. Gente, hoje, o que a gente faz com R$ 500? A gente não faz nada. R$ 500 a gente mal paga conta de água e luz. Então, não que na época a gente conseguisse fazer muita coisa, mas assim, isso estou falando, gente, de 2007. Em 2007, R$ 500 era um pouco de dinheiro. Hoje não é nada. Hoje a gente não faz nada. Então, a gente consegue ver de fato como a inflação ela tem afetado o nosso poder de compra e como esse poder de compra ele tem realmente só diminuído, né? Então, é interessante conseguir enxergar isso, porque agora eu estou me preparando, né, estudando para passar isso para vocês hoje. Eu comecei a ver, tipo, realmente é um negócio assim que, literalmente, gente, dói no bolso. E a gente consegue ver como isso impacta, né, as nossas vidas pessoais. Né? A inflação ela não é só um problema que impacta empresas, impacta o governo, não, é o nosso bolso, tá? E então essa é a situação no Brasil em relação à inflação, tá? Agora falando um pouquinho sobre a recessão global. Então, o aumento, então, né, das taxas de juros e a recessão global, a previsão é que elas aumentem o risco de crise nos mercados emergentes, tá? Então, lembrando que o que é a recessão global? Né? A recessão global é um período de diminuição geral no crescimento econômico de um país ou de vários países ao mesmo tempo, tá? Então, a recessão nada mais é do que um retrocesso. Então, ao invés de ter um crescimento econômico, ele dá uma diminuída nesse crescimento e em alguns lugares acaba causando até eles chamam de crescimento negativo. Pelo que eu entendi, me corrijam se eu estiver errado, alguém que entenda mais aqui, o crescimento negativo é quando me fugiu agora a palavra que eu ia falar. Como é que eu ia explicar isso? Me fugiu total, gente, desculpa. O crescimento negativo, do que eu lembrar, é quando você tem Ai, gente, me fugiu total. É quando você tem não é inflação negativa, mas... Ai, gente, esqueci total agora. Queria explicar para vocês. Mas existe o crescimento negativo, tá? Então, o crescimento negativo, ele é aquele crescimento que não é exatamente um crescimento, essa é a realidade, tá? Então, é realmente esse retrocesso. Então, ainda que de baixa magnitude, né, de curta duração,
uma recessão ela sempre traz consequências amargas. Por quê? Porque ela provoca um freio nos investimentos e no comércio global e derruba a confiança de empresários e consumidores, o que fatalmente implica em corte de emprego e maior risco de falência de empresas no mundo todo. Então, mais uma vez, a recessão global ela impacta diretamente as nossas vidas, porque é ela que leva as demissões em massa e a empresas serem fechadas. Então, o que leva, em consequência, né, empresas sendo fechadas, mais demissão em massa. Então, esse é algo que a gente precisa se preocupar, estar atento. Né? Então, a combinação de inflação alta, aumento das taxas de juros e um apoio fiscal insuficiente vai empurrar a economia global para a recessão. Tá? E o que acontece? A desaceleração global vai ser agravada pela incerteza da recuperação econômica da China pós-Covid-0. E aí, aqui uma observação, né? Quem quiser, não sei quantos viram, mas quem quiser entender um pouquinho mais sobre a questão da China pós-Covid-0, é só olhar a apresentação ou ler o artigo do risco 2, tá? E aí tem também, né, no caso, em especial falando da Europa, a dolorosa transição da Europa para viver sem energia russa. Então, mais uma vez, a gente aqui não tem um problema com relação a essa questão da energia da Europa, mas lá eles estão sofrendo por conta disso também, o que vai influenciar essa recessão. Então, com o consumo e a confiança empresarial enfraquecendo, o crescimento global ele vai desacelerar. Então, de 6% em 2021, foi para cerca de 3% em 2022, e para 2023 a expectativa é menos de 2%, com grande parte do mundo experimentando, então, um crescimento negativo. Então, do que eu entendi, do que eu lembro, vou agora me ver a mente. O crescimento negativo é quando ele é mais abaixo de anos anteriores, tá? Era isso que eu queria falar, gente, tá vendo? Então, o crescimento negativo, se não me engano, é isso. É quando ele está abaixo de anos anteriores, tá? Porque ele vem crescendo, e assim, abaixo de anos anteriores, mas ainda assim no positivo. Tá? Então, assim, mostra que cresceu, mas não cresceu tanto quanto em anos passados. E, embora exista uma ausência, né, de desequilíbrios financeiros de escala, que foram testemunhados em 2008 ou 2020, e essa ausência limite a profundidade da recessão, sem um impulso da política monetária e fiscal expansionista, a recessão ela vai se mostrar prolongada. Então, a gente está aí olhando para uma possibilidade de uma recessão global um pouco mais persistente, digamos assim. E um efeito imediato desses problemas econômicos vai ser a pressão sobre candidatos em países em eleição nesse ano, como Turquia, Espanha, Argentina, Nigéria e Polônia. Mas mesmo os países onde as eleições não estão marcadas, haverá um maior risco de rotatividade do governo. E onde os governos se confundem, onde existe a pressão popular, né, por políticas fiscalmente insustentáveis, em um ambiente financeiro apertado, né, que é o que a gente está prevendo para acontecer, que, de certa forma, a gente já tem vivenciado, vai agravar os problemas de dívida e isso pode desencadear instabilidade no mercado. E, nesse caso, a gente tem como exemplo o Reino Unido, a Itália, o Brasil, a Colômbia e a Hungria. Tá? Então, esses são riscos que podem afetar aqui também a gente, o Brasil. E o que acontece? O aumento das taxas de juros e a recessão global também vão aumentar o risco de crises nos mercados emergentes. E o cenário de pesadelo, esse cenário, né, que é um pesadelo, é uma parada repentina nos fluxos de capital para mercados emergentes, como a gente viu no início dos anos 80, 97 e 2008, provocado por um colapso no apetite por risco que causa fuga de capitais para os Estados Unidos. Então, esse tipo de crise demora muito mais para acontecer do que o esperado, mas quando acontece de repente, quando a gente menos espera. Demora para acontecer, mas quando acontece, vem com tudo. E mesmo os países ricos, né, que tomam empréstimos em suas próprias moedas, como o Reino Unido e o Japão, eles estão em perigo devido à depreciação rápida que deixa eles incapazes de pagar importações e vulneráveis ao estresse financeiro.
E no caso improvável, mas possível, de uma crise financeira sistêmica, vai faltar coordenação das políticas globais. Nem a geopolítica, nem a política doméstica estão no mesmo lugar em que estavam em 2008. Então, como eu mencionei, em 2008, as maiorias economias do mundo elas se reuniram no G20 para evitar um desastre. Só que essa não é a realidade de hoje. Então, isso tem grandes chances de impactar essa crise financeira também. Então, consumidos, né, pelos desafios domésticos, os países credores eles vão ter pouco desejo para reestruturação e o alívio da dívida multilateral. E as instituições financeiras, como o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, ele tem poder de preencher somente partes das lacunas de financiamento, tá? Sendo assim, vários países eles vão se ver, de certa forma, forçados a tomar a difícil decisão de dar calote em suas dívidas, e o que vai enfraquecer ainda mais o crescimento global, e isso vai fazer o quê? Alimentar a agitação social e, de certa forma, interromper a política, tá? Então, esses são alguns impactos que a gente pode ter da recessão, tá? Quem mandou aqui? Sunny. Vou ler o que você mandou, porque eu acho que é interessante. Se você mandou, eu sei que é interessante. Então, o que é a recessão econômica? Antes de mais nada, é importante saber que na economia existem os ciclos de expansão, pico da expansão, recessão e depressão. Ou seja, a recessão é um dos ciclos econômicos que representam o contrário da prosperidade em um país. Muito bem colocado. Já te dou a voz, Gabriel. Eu vi sua mãozinha agora. Então, se ela não é contida, a economia avança para a depressão. Que nada mais é do que o agravamento da crise econômica. De forma simplificada, podemos dizer que a recessão é uma crise econômica na qual a redução da renda das famílias, do nível de emprego e da atividade empresarial de forma geral. Ou seja, ninguém fica imune aos efeitos financeiros de uma recessão. Perfeita essa definição, esse texto. Obrigada, Sani. Gabriel, pode falar. Ana, não sei se alguém teve a chance de ouvir o podcast que eu postei no Bible Study Brasil sobre a China. E eu gostei muito assim do que você estou gostando muito do que você está apresentando, porque é bem nesses termos, só que ela fala no contexto da China, né, onde ela fala, né, de uma geração toda que está acostumada com um crescimento alto, né? Acho que ela cita números lá de 10% e tal, e agora está desacelerando, ou seja, está crescendo, mas muito menos do que projetado, né? Enfim, mas assim, tá sendo muito legal. Obrigada, Gabriel. Então, comentando aqui um pouquinho do que a Sani mandou, é interessante notar, né, que a questão que a recessão, se a gente não tomar cuidado, ela vai levar à depressão, e aí é um problema muito mais grave. Então, bem interessante para ter isso em mente. E eu vou finalizar aqui, que eu quero mostrar para vocês, então, duas reportagens, né, é a capa de duas reportagens. Deixa eu até pegar aqui, que uma delas eu tenho... deixa eu pegar aqui. Não me perdi. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Lembrando que essas notícias esses são dois artigos que eu tirei print para mostrar para vocês que isso não é algo que é do começo do ano, não. São reportagens recentes, tá? A primeira é do Valor Econômico. Então, essa aqui é de 23/6, tá? Então, bem recente. Tem menos de um mês, há um mês, né? Então, temores de recessão global pesam e pressionam ativos de risco. Então, o pessimismo ganhou ainda mais força depois que dados mostraram um enfraquecimento da atividade econômica nos Estados Unidos e em países da Europa. Então, tudo que a gente está vendo da questão, todas as previsões que foram feitas, né, com relação a essas ondas de choque inflacionárias, esse risco da recessão, elas estão se mostrando reais, tá? Então, esse foi uma das reportagens. E a outra que eu encontrei foi do site do Sebrae, onde diz assim: a perspectiva de uma recessão global em 2023 exige medidas eficazes. 2/3 de economistas-chefes dos setores público e privado
entrevistados pelo Fórum Econômico Mundial esperam uma recessão global em 2023. E essa reportagem, não está a data aqui, mas ela é de 10 de maio, tá? E eu trouxe aqui, eu quero finalizar lendo o que tinha abaixo aqui, que eu acho interessante. De acordo com uma pesquisa feita em Davos, né, que é o nome da reunião econômica que eles têm, durante o Fórum Econômico Mundial de 2023, há a possibilidade de uma recessão global ocorrer em 2023, o que pode gerar um impacto significativo na economia mundial, afetando diversos setores e países. De acordo com a pesquisa, os principais fatores que podem contribuir para uma possível recessão são a instabilidade política e econômica em algumas regiões do mundo, a crescente desigualdade social, a escassez de recursos naturais e o aumento da dívida pública. Diante dessa perspectiva, é necessário que as autoridades sejam preparadas para lidar com essa possibilidade e adotar políticas que promovam a estabilidade econômica e política, a redução da desigualdade social e o uso sustentável dos recursos naturais, a fim de evitar uma possível recessão global. Então, eu achei bem interessante o que estava aqui nesse pequeno artigo aqui do Sebrae. Então, seria basicamente isso que eu tinha a trazer para vocês. Vou acrescentar aqui, a Celi mandou. As características de uma recessão econômica: queda do consumo, desemprego elevado, queda do poder aquisitivo, redução das despesas de capital e redução da oferta de crédito. Diria que algumas coisas aí já têm sentido, de certa forma. Então, meu intuito ao trazer os dados, né, do Brasil para vocês hoje era realmente mostrar que, embora esses riscos, né, esses artigos dos riscos, eles estejam focados na Europa e na Ásia, na Euroásia, as coisas estão acontecendo aqui também. Nós não estamos imunes, nós não estamos protegidos. Embora muito abençoados por não estar tão grave como em outros países. Então, eu quis trazer para vocês o cenário do Brasil, para que a gente possa estar atento, né, para ver que não é só lá, aqui também, tá? E não só aqui também, mas no mundo inteiro de maneira geral. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Gabriel, pode falar. Sim, não para te contradizer, né, mas esse grupo chama Eurásia é uma associação, né, que faz pesquisa, mas a gente tem lá o risco, falando dos estados divididos da América, né, fala do Irã, né, então eles têm, sim, o que eles escolheram são assuntos para 2023 que mais vão impactar as pessoas, né, no mundo todo, eu acho. Eu acho que sim, se não está falando do Brasil, porque realmente não está no foco comparado com esses 10 pontos que eles escolheram. Obrigada, Gabriel. Para mim, assim, eu automaticamente vi Eurásia, eu vou traduzir como Europa e Ásia. Obrigada por esclarecer. Mas como você mesmo falou, eu vi que eles falam muito dos Estados Unidos, né, que não tem como não falar dos Estados Unidos quando a gente fala de economia, mas eu vi que a maioria dos artigos eles realmente estão focados naquelas regiões mais Estados Unidos, né, mas muito mais focado no que está acontecendo lá na região, vamos colocar Europa, Oriente Médio e Ásia, eu diria. Mais alguém algum comentário, alguma coisa a acrescentar? Se não tiver, eu vou encerrar então com uma oração. Pai querido, agradecemos a Ti por nos dar a oportunidade de estar reunidos e poder entender um pouco mais sobre as questões que estão acontecendo no mundo e como elas impactam as nossas vidas como indivíduos aqui no Brasil. Que possamos estar atentos a tudo que está acontecendo e que possamos estar preparados para o que vem pela frente. Sabemos que todas são coisas que precisam acontecer, são os passos finais dessa história,
e que possamos estar preparados, independente das dificuldades que venhamos a enfrentar. Que o Senhor esteja conosco durante o restante desse dia, também desde já abençoando o próximo estudo, para que possa nos trazer um crescimento pessoal e espiritual e nos ajudar a estar cada vez mais preparados. Essas bênçãos nós pedimos no doce nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.